Boa noite com Jesus. Nós vamos começar umas meditações baseado na mensagem Israel e a Igreja, primeira parte. O profeta desta era, ele prega essa mensagem no dia 25 de março de 1953. No parágrafo 1º, ele fala sobre reavivamento, e no 18 ele fala sobre medo. No parágrafo 22 a seguir, ele fala sobre a escritura está certa. E a leitura mesmo da mensagem, da pregação, ele começa no parágrafo 41. Mas vamos olhar nesta noite o parágrafo 31 a seguir. E aqui no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 11 e 12, diz: E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cujo semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. O profeta, no parágrafo 31 a seguir, ele disse: se você quer saber que tipo de colheita você terá, ou que está crescendo no campo, volte para descobrir o que é a semente. A semente produzirá exatamente o que ela é. A semente não muda. O Senhor Jesus Cristo, ele falou a parábola do joio e do trigo, em São Mateus 13, ele diz: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. A semente não muda. O joio foi semeado no meio do trigo. Estava no meio do trigo, recebendo os mesmos benefícios que o trigo estava recebendo. Estava plantada na mesma terra, estava recebendo o mesmo adubo, a mesma chuva, o mesmo sol, mas isso não mudou a semente. Os benefícios, as bênçãos
não muda a semente. A semente, ela é imutável. Agora o profeta diz: a semente produzirá exatamente o que ela é. Isso produzirá sua espécie. O milho trará um milho, um carrapicho, um trigo, seja o que for, produzirá exatamente o que ela é. Havia uma semente de Deus plantada em uma terra chamada Maria Madalena. A semente estava lá dentro. Mas quando o raio de sol, a luz, o Senhor Jesus Cristo brilhou naquela semente, ela teve que brotar, ela teve que sair, ela teve que dar frutos. E assim cada semente de Deus, cada filho de Deus, lá nas eras negras, eles tentaram mudar esta semente, levando esta semente para as arenas. E lá nas arenas queimavam sementes vivas. Lá nas arenas davam elas como mantimento para os leões. Pastiam mulheres grávidas. Mas isso não mudou a semente. A semente de Deus permanece firme. E você é uma semente de Deus. Você pode estar vivendo em uma arena neste momento. A arena talvez não é um leão como lá nas eras negras. A arena não é uma fornalha de fogo sendo amarrado e queimado vivo. Mas toda semente de Deus vive uma arena, vive uma luta, vive uma prova, mas isso não muda a semente. A sua semente veio de Deus, você permanece firme. Havia uma semente que Jesus Cristo encontrou no templo no dia de sábado. E aquela semente estava enferma por 18 anos. Quantos anos você encontra-se enfermo? Quantos anos você encontra-se com problema na família, com problema em trabalhos, com problemas diversos? E Satanás pensou que ele mudaria aquela semente, enfermando ela, colocando ela de rosto para o chão. Mas ela encontrou com o agricultor da semente, ela encontrou com o Senhor da seara. E quando o Senhor da seara viu aquela semente encurvada, chegou a hora dela ser libertada, chegou a hora dela endireitar-se. A terra estava encurvada, mas a semente era a mesma. Você pode estar encurvado em uma cama, mas a sua semente não muda. Não tem enfermidade que faça uma semente mudar. Chegará a hora, semente de Deus, que este problema terá o fim. Tudo que tem um começo tem um fim. Houve um início para esta enfermidade, mas também haverá um fim. Houve um início para este problema, mas a data está marcada para o fim dele. Houve um início para o problema na vida de Jó, para aquele sofrimento, mas também havia uma data marcada para o fim daquilo. E toda aquela dificuldade que nosso irmão Jó sofreu, não mudou a sua semente. Pelo contrário, ele mostrou que era uma semente de Deus. Não tem escândalo que muda a semente. Não tem problema que muda a semente.
É questão de semente. Jesus encontrou um jovem rico, um homem culto, um homem seguidor da lei, mas a semente que estava nele não era a semente deste grande agricultor, Senhor Jesus Cristo. Era um homem próspero. Não mede, não julgue a sua semente pela sua prosperidade. Não julgue a sua semente pelas suas fraquezas. Havia um Lázaro que estava comendo migalhas na mesa, que caía da mesa daquele mancebo de qualidade. Então vamos julgar a semente, vamos julgar o Lázaro, mas Deus não julga desta forma. Deus olha o interior e vê a semente. Aquele Lázaro tinha uma semente de Deus. E aquela condição dele não mudou a sua semente. A condição daquele jovem rico não mudou a semente dele. Muitos pensam que precisam de prosperidade para servir a Deus, que precisam de dinheiro, que precisam de casas novas, que precisam de carros novos, que precisam de pertencer à alta sociedade para servir a Deus. Não, isso não mudará a sua semente. A semente de Deus, ela é permanente, ela é eterna. Não importa se ela vai para um tacho de azeite, como João foi, cozinhou João por 24 horas, mas não mudou a semente de João. Vinha um Zaqueu, publicano, trapaceiro, ladrão, mas dentro daquele homem havia uma semente de Deus que, quando o sol da justiça raiou, quando a água da vida molhou aquela semente, não precisou de muita coisa. Ele próprio se dispôs: eu vou repartir os meus bens com os pobres, e aquele que eu defraudei, eu vou devolver 4 vezes mais. Mas era questão de semente. Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque este também é filho, é semente de Abraão. É questão de semente. Você tem que ficar grato a Deus, dar glória a Deus, brandar, deixar sair da sua alma glória a Deus, porque você pertence, você é dessa semente de Deus. E não tem nada. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, o grande cântico de vitória, ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Quem pode mudar esta semente? A tribulação não muda, a angústia não muda, a perseguição não muda, a nudez não muda, o perigo ou a espada não muda a semente. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Semente de Deus, você é mais do que vencedor. Você é vencedor diante da tribulação, você é vencedor no meio da angústia, você é vencedor diante da fome, você é vencedor diante da nudez.
Em todas estas coisas somos mais do que vencedores, porque está nos reservado mansões celestiais, está nos reservado vestes brancas, está nos reservado uma mesa de quilômetros e quilômetros preparada para cada salvo, para cada semente de Deus, que tem permanecido por esta palavra. Seja o que for, produzirá exatamente o que foi a semente. Você tem produzido este fruto de Deus. Você tem produzido porque você tem germinado, você tem recebido esta água da vida. Você tem recebido esta palavra que tem trazido as vitaminas necessárias para que você produza os frutos. E quais são os frutos desta igreja? E quais são os frutos desta semente de Deus? Jesus disse: e estes sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. São frutos. É frutos que pertencem a você, semente de Deus. É frutos que pertencem a você, irmão, irmã, neste momento, ouvindo estas poucas palavras. Se você está passando por alguma dificuldade, saiba que estes frutos são seus. Jesus, Ele é a oliveira, nós somos as varas. E os frutos vêm através das varas. Isso pertence a você. E nesse momento você coloca diante do Senhor as suas necessidades agora. Você, essa semente de Abraão que está enferma, ele é o grande agricultor que cura esta semente. Você, essa semente de Abraão que está passando por dificuldades, por aperto financeiro, ele disse: o ouro e a prata é minha. Ele tinha que pagar o imposto, ele falou para Pedro: vai lá e pesque um peixe, vai lá trabalhar, Pedro, que a bênção vai vir. Faz a sua parte. Deus cuida dos seus. Deus tem os olhos abertos, atentos a cada semente sua. Então você coloca diante do Senhor agora a sua necessidade, porque estes sinais seguirão aqueles que creem. Senhor Deus, Pai Celestial, nós sabemos que é questão de semente, ó Pai. A semente produzirá segundo a sua espécie, e a semente de Deus produz em Marcos 16. A semente que veio de Deus produz os frutos do Espírito Santo. A semente que veio de Deus produz a estatura de um varão perfeito. Não tem que forçar, não, só precisa do sol da justiça brilhar, só precisa da palavra brilhar, só precisa da água da vida para molhar as suas raízes. E o Senhor tem molhado, ó Deus, e o Senhor tem brilhado sobre esta igreja, e estes frutos seguem a cada um. E neste momento, ó Pai, nós nos colocamos a favor de cada semente de Abraão que se encontra encurralada, que se encontra encurvada, como aquela semente que o Senhor encontrou no templo no dia de sábado.
E o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor ainda cura no dia de sábado. O Senhor liberta no dia de sábado. O Senhor salva no dia de sábado. Porque o Senhor disse: até do sábado o Senhor é o Senhor. O Senhor é o sábado para a semente cansada. O Senhor é o sábado para esta irmã fadigada, que tem lutado com família, que tem lutado com filhos. O Senhor é o sábado para este irmão que tem batalhado. O Senhor é este descanso, ó Pai. E nós rogamos no nome de Jesus Cristo e repreendemos todo espírito de enfermidade, todo espírito contrário à Tua palavra, que esta semente de Deus possa receber esta água e produzir este fruto da cura divina, porque a cura divina está em cada um de vós. Maior é o que está em vós do que a enfermidade, maior é aquele que está em vós do que o câncer, maior é aquele que está em vós do que a tuberculose, do que a AIDS, seja qual for a classe de demônio. Maior é este Deus vivo, que tem nos dado autoridade para repreender estes espíritos. No nome de Jesus Cristo, receba a sua cura, meu irmão, minha irmã, a libertação pelo poder da palavra de Deus. Deixe essa semente eterna, predestinada a produzir os frutos que foi predestinado por Deus. No nome de Jesus Cristo, sejam abençoados, tenham uma boa noite, tenham um bom descanso, tenham a paz do Senhor Jesus Cristo em vossos corações, se libertando de toda ansiedade, de toda angústia, de todo mau pensamento, de todo medo. Sejam abençoados no nome do Senhor Jesus Cristo. E vamos ficar ouvindo um hino cantado pela irmã Rebeca. E o Senhor permitindo, amanhã, domingo, às 8 horas, estaremos aqui para mais um culto de bênção. Bênção sobre bênção. É Deus aperfeiçoando a sua igreja. Aquele que em vós começou a boa obra, Ele aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Deus vos abençoe. Todos tenham uma boa noite com Jesus. Anos têm passado já, desde o dia em que eu criei. Duras batalhas pelejadas, mas ainda estou aqui. Não tem sido fácil avançar, é difícil este caminho, mas tuas mãos tão poderosas até aqui me têm suprido. Mas ainda estou aqui, confiando só em Ti, Senhor. Mas ainda estou aqui, pois sei que Tu terminarás Sua obra em mim. Mas ainda estou aqui, e não é porque eu queira, é só graça e nada mais, Senhor meu Deus,
que me sustenta até o fim. Muitas vezes tenho sentido que minhas forças desfalecem. Em desistir tenho pensado, mas ainda estou aqui. Mas ainda estou aqui, confiando só em Ti, Senhor. Mas ainda estou aqui, pois sei que Tu terminarás Sua obra em mim. Mas ainda estou aqui, e não é porque eu queira, é só graça e nada mais, Senhor meu Deus, que me sustenta até o fim. Mas ainda estou aqui, confiando só em Ti, Senhor. Mas ainda estou aqui, pois sei que Tu terminarás Sua obra em mim. Mas ainda estou aqui, e não é porque eu queira, é Sua graça e nada mais, Senhor meu Deus, que me sustenta até o fim. É Sua graça e nada mais, Senhor meu Deus, que me sustenta até o fim.